Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre negação e equivalência das proposições. Na aula 1, que já está disponível aqui no nosso canal, trabalhamos com a lei de Morgan. A lei de Morgan, que é utilizada para a negação do e do ou. Nesta aula, a nossa atenção será em cima da negação do se então, que é de longe a construção mais cobrada em concurso público quando o assunto é negação das proposições. Para negar o se então, utilizaremos um bizu, uma ferramenta chamada mané. Ela vai nos acompanhar durante toda esta aula. E o que é o mané, professor? O mané é a ferramenta que eu e você vamos utilizar para negar da maneira correta o se então. O mané mantém a primeira e nega a segunda. O se então desaparece e entra em seu lugar o conectivo e. Então vamos lá. Tenho aqui a seguinte construção. Se P, então Q. Vou utilizar o mané para negar esta afirmação. Eu vou manter a primeira, o P continua sendo P. Vou negar a segunda. Se eu tenho que, agora eu tenho não que. O se então desaparece e entra em seu lugar o conectivo e. Agora eu tenho P e não que é a negação dessa primeira construção que eu acabei de apresentar para vocês. O mané fez o seu serviço. Vamos lá, praticar, trazer com uma frase diferente. Nada de P e que. Vamos ver ela de uma outra forma. Se atente à seguinte afirmação. Se chove, então não vou à praia. Eu tenho aqui o se então e eu vou negar esta afirmação utilizando o mané. Eu vou manter a primeira, negar a segunda, fazer o se então desaparecer e colocar em seu lugar o conectivo e. Então eu tenho chove e, se antes eu tinha não vou à praia, eu vou negar a segunda. Agora eu vou à praia. Então eu tenho aqui a negação do se então, utilizando o mané, onde eu mantenho a primeira, nego a segunda e utilizo o conectivo e. O mané também pode ser utilizado para negar o e. Isso mesmo, eu só vou fazer o caminho contrário. Mas como assim, professor? Vamos lá, eu tenho aqui P e Q. Como é que eu vou negar utilizando o mané? Eu vou manter a primeira, negar a segunda, o e vai desaparecer e vai entrar em seu lugar o se então. Eu vou manter o P, eu vou negar o Q, agora eu tenho não que, o e vai desaparecer, em seu lugar entra o se então. Olha aí, isso mesmo é o caminho inverso da negação do se então. É mais raro aparecer a negação do e desta forma, utilizando o se então, mas pode aparecer. Já apareceu em uma prova minha e só assim eu aprendi, eu fui atrás de conhecer esta possibilidade. Então vamos lá. Atente-se, na verdade, à seguinte construção. Comprei o carro e não comprei gasolina. Vamos lá, negar utilizando o mané. Vou manter a primeira, comprei o carro, vou negar a segunda. Se primeiro eu não comprei gasolina, agora eu comprei gasolina. O e desaparece e entra em seu lugar o se então. Então temos o e negado utilizando o se então através da ferramenta mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Vamos lá, dar mais uma refrescada, trazer mais informações para você aí do outro lado, antes das nossas questões. Então vamos lá, mais uma construção. Essa tem uma surpresa ali, uma informação a mais para você ter uma preparação melhor para o seu concurso. Mais uma vez eu tenho se P, então que, vou utilizar o mané, manter a primeira, negar a segunda, tirar o se então e colocar um e. Vamos lá. Se Maria casou, então irei morar na Bahia. Como é que eu vou negar? Eu vou manter a primeira, Maria casou, e vou negar a segunda, não irei morar na Bahia. O se então desaparece, em seu lugar entra o conectivo e. Então eu tenho aqui
mais um sem então negado da maneira correta, utilizando o mané. Vamos lá, P e Q é a mesma coisa, porém o E dá lugar ao sem então. Mantém a primeira, nega a segunda. Tanto estudei quanto chorei. Peraí, professor. Como assim tanto quanto? Não tem um E aí. Se você perdeu a nossa primeira aula, você não está sabendo dessa informação, vai lá na aula 1 e você vai entender que existem outras construções que também têm valor de E e são negadas como se fosse um E tradicional. Então você tem que estar atento a isso. Está lá na aula 1 e o tanto quanto é um E disfarçado, que a banca pode jogar na sua prova. Você vai ficar nervoso, só que se você está assistindo essa aula, com certeza você vai ficar tranquilo, leve, susse feito mousse, né? Como diz o grande professor Noslen de português. Então vamos lá. Tanto estudei quanto chorei. Vamos negar utilizando o mané. Vamos manter a primeira, estudei. Limpar aqui a garganta. E se primeiro eu chorei, agora eu vou negar a segunda, não chorei, e utilizo o sem então. Então, a negação da afirmação tanto estudei quanto chorei é se estudei, então não chorei. Lembrando que o tanto quanto tem valor de E. Existem outras construções com valor de E e você vai verificar lá na nossa aula 1. Então eu acredito que agora você aí do outro lado já está pronto, está confiante, vai utilizar o mané da maneira correta. Vamos lá responder 3 questões. Temos aqui a nossa primeira questão. Agora você vai apertar pause e utilizar as informações da aula e resolver sem dificuldades, creio eu, esta questão. Então vamos lá. Considere a afirmação. Se o tapete é maior que a sala, então ele não cabe no quarto. A negação desta afirmação é... Vamos lá, temos 5 opções, somente uma é a opção correta. Vamos trazer o mané para a gente resolver essa questão 1. Vou manter a primeira, isso mesmo. O tapete é maior que a sala e vou negar a segunda. Se eu tenho na segunda, ele não cabe no quarto, eu coloco o conectivo E e agora ele cabe no quarto. O C então desapareceu, entrou em seu lugar o E. Eu mantive a primeira construção, porém eu neguei a segunda. Então eu tenho agora a negação. O tapete é maior que a sala e ele cabe no quarto. Gabarito está na tela, letra D. Questão 1 resolvida, explicada e eu sei, eu confio, é entendida por você aí do outro lado. Vamos à questão número 2. Você aperta pause no vídeo, responde. Com toda certeza você vai acertar e depois vai voltar só para conferir o seu acerto. Então vamos lá, questão 2. Uma negação lógica para a afirmação. Se Carlos faz o que gosta, então ele é feliz. Se Carlos faz o que gosta, então ele é feliz. Temos um sem então aqui. Vamos lá, utilizar o mané. Vou manter a primeira. Carlos faz o que gosta. O sem então vai desaparecer. Vai entrar o conectivo E. E eu vou negar a segunda. Se ele é feliz, agora ele não é feliz. Ok? Carlos faz o que gosta e não é feliz, e ele não é feliz. Né? O ele pode vir explícito ou não. Neste caso, a alternativa não veio o ele explícito. Mas temos aqui o gabarito correto da nossa questão na letra A. Carlos faz o que gosta e não é feliz. Vamos aí à nossa última questão, questão 3, e depois desta aula eu aconselho você a já pesquisar na internet, dar uma buscada, buscar esse tipo de questão, que você vai se dar bem. Eu estou prometendo aqui, se você anotou tudo certinho, memorizou da maneira correta, você já está pronto para ser soltado aí na cova dos leões das provas e questões. Vamos lá, você aperta pause, responde, depois volta. Questão 3, considere a afirmação. Fiz a prova correndo, mas não me saí muito bem. A negação lógica dessa afirmação é... Peraí, professor, mais? Isso, se você assistiu a nossa aula 1, você sabe que o mais tem valor de E, e para negar, a gente nega como se fosse um E. Então vamos lá. Se fiz a prova correndo, então vou utilizar o se então. Vou manter a primeira, fiz a prova correndo. Então... me saí muito bem. Isso mesmo, vou negar a segunda. Se antes eu não me saí muito bem,
Agora eu me saí muito bem. Gabarito tá na tela, letra E. Se fiz a prova correndo, então me saí muito bem. 3 questões corrigidas, espero que você tenha acertado. A gente se encontra em um próximo vídeo, na nossa aula 3. A gente vai trabalhar com a temida equivalência do centão. Então, fique atento, acompanhe os nossos vídeos, ative o sininho para toda vez que tiver vídeo novo chegar a notificação para você. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. O professor Carlos Pereira fica por aqui, você por aí. Até a próxima aula. Valeu!